Terror. Quem não curte terror, né? Esse gênero que todos amamos e odiamos, alguns até amam odiar. E foi pensando nisso que hoje eu vou trazer para vocês um mangá que eu curti muito, que é Uzumaki. É um terror psicológico e, mano, ele é bem inusitado, bem peculiar e bem legal. Então, se vocês querem saber mais sobre esta franquia, fica aqui comigo, que eu sou o Lucas, bem-vindos ao meu canal. Faz aquele belo ritual básico, né? Se inscreve, compartilha e comenta. Eu quero muito chegar aos 1000 inscritos até o final desse ano. Eu tenho certeza que vocês têm capacidade para fazer isso, porque vocês são fera. Então, vamos começar. Aperte seus cintos e vamos a uma longa viagem sobre Uzumaki. Uzumaki foi criado por Junji Ito. É considerado por muitos, principalmente por mim também, como o mestre dos mangás de terror. O cara tem talento pra terror. E suas principais obras, além de Uzumaki, são Tomie, No Longer Human e Gyo. Mangá esse que já teve sua adaptação para anime e é basicamente um terror de peixes. Como assim, Lucas? Terror de peixes? Sério? Que cara doente. Ele faz uns terror bem engraçado. Assim, engraçado que eu falo uns motivos bem assim peculiares. Ele é como se fosse um Araki versão terror e é muito criativo. Uzumaki foi publicado pela Shogakukan em 1998 e em 1999 e chegou no Brasil em 2000. Para quem não sabe, o Uzumaki vai sim ter uma adaptação para anime, e vai ser uma minissérie, estreada pela Toonami, que é como se fosse um subcanal do Adult Swim, né? Quem não se lembra do Adult Swim? O problema é que não lançou ainda. E por que não lançou ainda? Cara, simplesmente, Uzumaki eu acho que é a obra mais adiada da história dos animes e dos mangás. Pra vocês terem ideia, o anime foi anunciado em 2019, agosto de 2019, foi marcado para ser lançado em 2020, atrasou por causa da pandemia, foi adiado para 2021, foi adiado para esse ano e tá tendo rumores de que ele vai ser adiado para 2023 sem data prevista, sem data para lançar. Esse mangá vai demorar para sair, viu? É igual Half-Life 3, aquele meme lá do Half-Life 3 confirmado. Pois é, dá pra fazer um meme do Uzumaki anime confirmado. Mas enfim, né, na minha opinião sobre isso tudo, cara, pode demorar, né? Até porque, como todo mundo sabe, o processo para fazer um anime é bem demorado. Em média leva praticamente um ano para eles fazerem uma temporada completa, né? Isso de 12 episódios, 24, enfim. Só que eu acho, cara, que se for pra fazer um trabalho bem feito, então pode ser que demore mesmo. Eu acho até bom demorar, tá ligado? Até porque eu li o mangá, eu sei o que acontece de tudo. Então eu tô paciente, perfeitamente na calma total. Eu já falei sobre o criado do mangá, eu já falei sobre a adaptação para anime que foi adiado, e agora eu vou falar sobre o bendito enredo. Finalmente o enredo do mangá. Basicamente, cara, o enredo do mangá é o seguinte: ele conta a história da protagonista, né, e do seu namorado, Suichi. E basicamente, ela estuda em outra cidade, né? Ela fica transitando da cidade dela para outra cidade para estudar. Basicamente, o namorado dela chega para ela certo dia e fala: "Temos que sair dessa cidade". E ela: "Por quê?". E ele fica com um mau pressentimento, né, dizendo que tá com um mau pressentimento, que a cidade tá amaldiçoada. E beleza, ela meio que caga para ele, né, nesse aspecto. Ela tipo: "Não tá amaldiçoada, não, que é isso e tal". Devia ter escutado seu namorado. Enfim, basicamente, as coisas começam a ficar bem estranhas. Começando pelo pai de Suichi. O pai de Suichi, ele começa a ter meio que uma fixação por espirais. O cara fica literalmente viciado em espirais. Pra você ter uma ideia, o cara passava dias olhando para um caracol. O cara tomava banho, ele fazia redemoinho com a água, porque ele queria uma espiral. O cara já chegou a discutir com a própria esposa porque os peixes não estavam vindo em forma de espiral. Até que certo dia, ele tem uma das... Mano, isso quando for animado vai ficar muito bizarro. Ele vira seus olhos, um para um lado e outro olho para o outro, como se fosse uma espiral. Ele vira a língua como se fosse uma espiral. Mano, é muito bizarro. E para piorar, ele tem a morte mais macabra de todas, que ele basicamente vira uma espiral. O cara se entorta todo. Eu não sei nem se eu devo colocar aqui no vídeo pra vocês, porque é muito macabro o bagulho. Basicamente ele é cremado e as suas cinzas, elas sobem em forma de espiral e vão parar no lago. Beleza, até aí tudo bem. A próxima vítima é a mãe do Suichi, mas aí eu vou entrar num detalhe bem interessante.
Basicamente, para fazer esse mangá, o Ito ele pesquisou um pouco sobre os transtornos mentais, e esse mangá fala até que bem sobre os transtornos, e eu vou explicar para vocês agora. O pai de Switch, ele é como se fosse o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e só pela base que eu falei dele, dá pra perceber que o cara tem um toque dos brabo, que é o que? Tudo que ele fazia era em espiral, e basicamente isso é fortes indícios de TOC. O cara chegou a morrer por causa disso. O próximo que eu detectei aqui pra vocês, que eu descobri, foi a fobia. E a fobia está ligado à mãe do Switch. Como assim? Vou falar pra vocês agora. Devido ao acontecimento do pai do Switch, a mãe do Switch, ela meio que criou um trauma de espirais, uma fobia. E cara, existem vários tipos de fobia. Existe tripofobia, existe megalofobia, existe talassofobia, mas eu não encontrei nada relacionado à fobia com espiral. E foi aí que eu descobri que uma fobia, ela não necessariamente já precisa existir. Você pode passar por uma situação traumática para ter fobia daquela coisa. Por exemplo, sei lá, fobia de aranha, fobia de cobra, enfim, fobia de palhaço, enfim, tudo pode acontecer, né? Basicamente ela cria fobia de espirais. É tanto que ela tem a morte mais agonizante o possível. Basicamente, ela descobre que um órgão na sua cabeça tem o formato de espiral, e ela meio que danifica esse órgão, ela tá com a tesoura nesse órgão, e esse órgão é o responsável por te dar a noção de equilíbrio. Cara, ela morre tendo a sensação de estar girando eternamente. Isso foi muito macabro. O terceiro aqui que eu detectei pra vocês, que eu descobri, foi o próprio Switch. E basicamente o que acontece? Devido a tantas coisas acontecendo, ele vai meio que perdendo a sanidade mental. O cara vai ficando mentalmente e fisicamente desgastado, acabado. E o mangaka, o Ito, ele expressa isso bem nas ilustrações dele. Dá pra ver que o cara tá com olheiras, com um olhar mais fundo, o cara tá com um olhar mais vazio. Ou seja, dá pra ver que ele tá totalmente acabado. Ele tá tipo aceitando a morte. E cara, um transtorno mental que eu achei mais compatível com isso que o Switch sentiu foi o estresse pós-traumático. E por que eu acho que é o estresse pós-traumático? Porque simplesmente o cara passou por um trauma imenso, que foi o que? O pai dele foi morto por causa de espiral. A mãe dele foi morta por causa de fobia de espiral. Basicamente o cara pegou um estresse pós-traumático e um trauma de espirais. A outra que eu vou falar aqui é sobre uma menina que tem a cicatriz de lua na testa. Basicamente, o que acontece? Ela é uma menina muito bonita que chega na cidade e ela conquista o coração de todos os homens. Basicamente, todos os homens que olham pra ela ficam apaixonados nela. Ela nunca teve azar no amor. E muita gente fala que a questão disso é acerca da sua cicatriz. A sua cicatriz começa a virar o que? Adivinha, adivinha? Uma espiral. Pois é, beleza. E basicamente, um dia ela chega pra Switch e dá em cima dele. Como o Switch tem namorada, ele nega ela. Ela fica pé da vida, fica pistola, não aceita, e basicamente ela tem o seu corpo sugado pela própria espiral em sua testa. Mano, isso foi muito viajado. Basicamente, o que eu detectei aí de transtorno mental, cara, praticamente eu tava meio confuso entre transtorno de personalidade narcisista e síndrome de Deus. Cara, basicamente aí eu acho que ela tem transtorno de personalidade narcisista. Por quê? Porque ela é acostumada a ter um ego inflado e basicamente todo mundo sabe que um counter natural de uma pessoa que tem um ego inflado é uma pessoa que não liga pra ela. E basicamente o Switch fez isso, counterou ela e ela morreu por seu próprio ego. O outro transtorno mental que eu vi, né, no mangá foi o síndrome de Deus, e eu vou explicar pra vocês agora. Certo momento do mangá, a protagonista, ela acaba meio que ficando com o cabelo cacheado, bem caracolado, estilo que adivinha? Pois é, espiral também. E basicamente todo mundo começa a ficar hipnotizado com o cabelo dela, meio que apaixonado, né? E uma menina que é da mesma escola que ela fica com inveja e deixa seu cabelo cacheado também. E mano, ela fica tão pé da vida que ela acaba cortando o cabelo da protagonista à força, e ela morre também pro próprio cabelo, né? Porque o cabelo cresce tanto que suga as energias vitais dela. O que eu consegui achar, eu acho que é o seguinte: ou é síndrome de Deus, ou é transtorno de personalidade narcisista, ou ela tava só com inveja mesmo, só invejosa. Basicamente, esses foram os transtornos que eu consegui achar pra vocês, e é muito legal.
Agora, falando sobre o lance da espiral, por que espiral? Cara, basicamente é um negócio bem interessante a se falar, não é? E não foi escolhido aleatoriamente, apesar de ser um negócio bem diferenciado. E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê. Bom, como todo mundo sabe, o nome do mangá é Uzumaki. Uzumaki de Naruto? Não, não. Uzumaki, pra quem não sabe, significa espiral em japonês. Até aí, tudo bem. Eu fui dar umas pesquisadas sobre espiral e basicamente é o quê? Uma linha que cresce até seu próprio centro. É a forma mais antiga já encontrada, ou seja, ela é a forma mais velha que já existiu na face da Terra. A espiral existe desde os primórdios. Ela apresenta vários significados dependendo da cultura. Tem culturas que ela apresenta uma coisa, tem culturas que ela representa outra coisa, tem religião que ela representa alguma coisa, enfim. A espiral pode ter vários significados. Eu achei isso bem interessante. Ela indica um ciclo que se sucede várias e várias vezes. É como se fosse um ciclo sem fim, um ciclo que acaba e começa tudo de novo. E cara, isso retrata bem um anime. Pra quem não sabe, lá vai um spoiler. Tem uma parte lá que a cidade é completamente destruída por furacões e reconstruída em forma de espiral. Bem no centro, tem uma escada que leva lá pro fundo, que é uma cidade subterrânea cheia de cadáveres enrolados. Beleza. Basicamente, o Switch ele deduz que aquilo acontece de 100 em 100 anos, a cada milênio. É como se fosse um ciclo infinito, um loop infinito. Aquilo vai acontecer de novo daqui a 100 anos. Basicamente, tudo isso se conecta com o lance da espiral, e eu achei bem interessante. Agora, para finalizar para vocês, cara, sobre jogo e sobre filme. Para quem não sabe, pasmem, Uzumaki teve sim um jogo, e o jogo se chama Uzumaki Noroi Simulation, e ele foi lançado para WonderSwan. Pelo que eu saiba, eu não lembro direito, acho que é um portátil, alguma coisa assim. Ele foi lançado em 2000, né? Eu deduzo que foi em 2000. O jogo é tão underground, mas tão underground que eu não vi nem direito a data que ele foi lançado, mano, não tem, basicamente. E sobre o filme, tem sim um filme de Uzumaki, que é Uzumaki. O nome é Uzumaki, beleza. Ele foi lançado em 2000 e, cara, a crítica caiu matando em cima do filme. E quando eu falo a crítica, é os fãs mesmo. Os fãs, eles odiaram o filme. Dizem que o filme é rushado, que o filme não tem nem começo e nem fim. Então, basicamente é isso, né, galera? Cara, o mangá eu achei esplêndido, eu gostei muito. Eu quero sim ler mais obras de Junji Ito, inclusive se você conhece alguma obra do Ito, comenta aqui embaixo, né, me recomenda. E é isso, cara. Eu não sei se eu devo dar nota pra mangá, mas cara, esse mangá eu vou dar uma nota 8/10, pronto, 8/10 tá de bom tamanho. Agora eu quero saber a opinião de vocês também sobre esse mangá, se vocês já leram, né, e tal. E é isso. Eu sou o Lucas e até mais.